Agora pensando um pouquinho sobre essa teoria da aprendizagem sociocultural, ou socioconstrutivista, ou sociohistórica, cada um usa o nome que acha mais pertinente, a gente tem, para começo de conversa, que a parte principal, a palavrinha-chave dela é o sócio. O sócio é o quê? O meio social, o meio cultural no qual a gente está inserido. Vamos pensar aqui essa teoria como socioconstrutivista. O que quer dizer? Que a gente constrói, de construtivista, o nosso aprendizado no meio social, no meio cultural, tá? Então a aprendizagem ela não pode ser entendida sem referência ao contexto social em que ela ocorre, tá? Então, para essa teoria, que foi criada principalmente por Vygotsky, um teórico russo que se formou em Direito, mas atuou na pedagogia, e morreu muito cedo, infelizmente, ele morreu aos 38 anos, o ser humano é alguém que é determinado socialmente. O que isso quer dizer? Que o desenvolvimento humano ocorre na e através da interação social, ou seja, da interação entre duas ou mais pessoas, tá? Sendo que nessa interação, a criança constrói o seu conhecimento e a si mesma. Então, ao mesmo tempo que a pessoa está interagindo, ela constrói o conhecimento, porque ao fazer a troca com o outro, ela aprende algo daquilo, e ao aprender algo daquilo, ela está enriquecendo culturalmente, tá? Os processos mentais superiores, como o pensamento, raciocínio, planejamento, até a linguagem, isso que a gente está fazendo agora, se comunicando, tem origem nos processos sociais, ou seja, tudo isso que a gente aprende durante a vida, que nos torna humanos propriamente ditos, tem origem na nossa convivência no meio, na nossa convivência social, tá? Então, o desenvolvimento do sujeito, desde o início da vida, ocorre em virtude de um processo de apropriação. O que é apropriar? É pegar para si que ele realiza dos significados culturais. Então, o ser humano nasce, encontra uma cultura pronta, uma cultura dada a priori. E o que ele faz? Ao atuar, né, ao sair, ao conversar, ao realizar trocas, ele se apropria de todo esse conhecimento que está disponível na cultura. O que faz o ascender a uma condição eminentemente humana. É assim que ele vai se tornando humano, porque ele nasce com processos elementares. Então, ele nasce com reflexo, né, aquilo que a gente já conversou várias vezes. O bebê chora quando tá com fome, o bebê chora quando tá com sede. Ao passar do tempo e ao conviver, por exemplo, com a mãe, com o pai, com a avó, ele vai aprendendo a se comunicar de uma forma mais eficiente, ao ponto de, em algum momento do desenvolvimento dele, ele saber pedir por água. Ele saber falar, mamãe, estou com fome e quero comer. Então, o que começa com um choro, que é elementar, com a convivência e a troca, o socioconstrutivismo, vai se tornar, então, um processo superior psicológico, de linguagem, de percepção do corpo, de planejamento. Hoje vou sair e fazer tal coisa. Então, tudo isso é construído na troca entre as pessoas, tá? Então, é isso que eu já falei agora das funções elementares e superiores. Então, a partir de uma base biológica, interação com o meio social ambiente, a criança irá a partir de estruturas orgânicas elementares, né, que nem o bebê que chora com fome, formando novas e mais complexas funções mentais que irão depender da experiência vivida. Então, é aquilo que a gente fala. A criança que tem mais estímulo, o que é aquele estímulo? É mais pessoas rodeando ela, mais pessoas falando em volta dela, mais pessoas agindo em volta dela. Ela vai ter mais experiências e vai enriquecer e desenvolver um pouquinho mais rápido que as pessoas que não têm isso, né? Vygotsky falava que a gente tinha 2 momentos de nascimento. Primeiro, a gente nasce biologicamente falando. Então, a gente sai da barriga da nossa mãe. Só que, ao interagir socialmente, a gente tem um segundo nascimento, que seria mais ou menos quando a gente aprende a falar, que é o nascimento social, que é quando a gente vai conseguir se comunicar mais diretamente com o outro, né? Agora, falando sobre educação. Então, primeiro, uma coisa que a gente já viu agora falando, existe algo que é fundamental para a gente aprender, que é a participação do outro na nossa vida. A participação de uma pessoa instruindo, a participação de uma pessoa fazendo, uma pessoa mostrando pra gente como é que se faz. E por isso a gente chega nesse conceito de Vygotsky que se chama de Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP. A gente já estudou isso em Psicologia do Desenvolvimento, mas a gente vai dar uma relembrada agora.
que é essa ZDP? É a distância que existe entre o desenvolvimento real, aquilo que uma pessoa já consegue fazer sozinha, sem ajuda de ninguém, e o conhecimento potencial, a zona de desenvolvimento potencial, aquilo que ela tem capacidade, ela tem potencial de fazer, se alguém ajudá-la. Então, o que fica nesse meio é a zona de desenvolvimento proximal. Vamos lá, um exemplo. Uma criança consegue sozinha montar um quebra-cabeça de 4 peças. Isso é o que ela consegue fazer, a gente chama de zona de desenvolvimento real, é o que ela já faz sozinha, sem ninguém ajudar. O que a gente quer que essa criança faça, que ela tem potencial? Ela consiga montar um quebra-cabeça de 8 peças. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que atuar nessa área, que a gente chama de zona de desenvolvimento proximal, mediando, ajudando, instruindo a criança a conseguir montar esse quebra-cabeça de 6 peças, tá? O professor, então, deve atuar nessa ZDP, que é o espaço entre essas duas zonas. Por quê? Porque atuando no aquilo que a criança ainda não sabe é que vai impulsionar ela a se desenvolver. Então, não cabe ao professor ficar todo dia dando o mesmo quebra-cabeça de 4 peças para a criança montar. Não é assim que ela vai evoluir. Ela vai evoluir quando o professor apresenta novos desafios. Toma agora um de 6 peças e agora um de 8 peças. E aí a criança talvez não consiga de cara. Qual que é o papel do professor mediador? Né? Aqui nessa teoria a gente chama de professor mediador. É mediar, fazer esse meio de campo com a criança, perguntando por que você acha que você não conseguiu? Ou por que você está tentando montar dessa forma? Por que você não tenta montar de outra forma, né? Então isso a gente chama de mediação para que a criança consiga atingir o potencial que ela tem, tá bom? Então tem duas questões aqui também que já ficaram bem claras. Tem a questão da mediação, o outro que ensina, o outro que aponta o caminho, né? Tem a questão da zona de desenvolvimento proximal, aquilo que a criança tem a aprender se tiver interação com outro, alguém mais experiente. E tem o professor mediador, que é um professor ativo no conhecimento, um professor que participa do processo de conhecimento daquela criança. E a criança ativa também, né? A criança que vai para o mundo curiosamente, pois toda criança é muito curiosa, para aprender algo. O papel do professor. O professor só favorece a aprendizagem servindo de mediador entre a criança e o mundo, ou seja, tem todo o conhecimento disponível no mundo e a criança sozinha não consegue apreender ele. O que é aprender, gente? É pegar para si, é reproduzir no mundo interno aquilo que ela experienciou no mundo exterior. Para isso, ela precisa de ajuda de alguém mais experiente. Só o professor? Não, pode ser o pai, pode ser inclusive uma criança um pouco mais velha, né? Então é alguém que já tem alguma experiência com aquilo e consegue facilitar o caminho para ela por já ter tido essa experiência. É por isso que a gente fala, por exemplo, que o ideal numa sala de aula não é você colocar em grupinhos as crianças que têm mais facilidade com aquele conhecimento e no outro as crianças que têm mais dificuldade. É você misturar, porque uma pode auxiliar a outra a construir esse conhecimento. Socioconstrutivismo, lembra? Então, o que o professor faz? Ele organiza o ambiente educacional. A educação se faz através da experiência do aluno com o meio. É o aluno atuando no meio social que vai construir aquele conhecimento. E o papel do professor, do mestre, é regular esse meio para que o aluno aprenda da melhor forma possível. Aqui no final eu coloquei uma tabelinha que ela não tá, obviamente, falando de todos os autores que a gente estudou, mas dá uma ideia sobre o que é o muito comportamental, o que é o cognitivismo, o que é o humanismo, o que é o socioconstrutivismo, tá bom? Dá pra vocês darem uma olhada aqui um pouco. E eu tô à disposição para vocês tirarem as dúvidas, tá, gente? Vocês viram que todas as aulas eu fiz baseada nesses slides, até olhei um pouco, li o que eu ressaltei, o que eu acho mais importante, então vocês podem também dar uma olhada e me procurarem se tiverem alguma dúvida, tá bom? Tô à disposição de vocês. Tchau, até mais!